E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar início à explicação da disciplina de projeto integrado. É orientação para todos vocês aí. A gente começa falando aí do que seria essa questão do projeto de pesquisa, né? Qual que é a função do projeto de pesquisa, para que isso existe nos dias de hoje, para que a gente utiliza e aplica isso daí. Muitas das vezes a gente fala o que é artigo, a gente fala em sala de aula às vezes, artigo, o aluno fala assim, será que artigo é um bicho, alguma coisa? Né? Então, artigo é algo que a gente utiliza para fazer realização de pesquisas, né? Então, isso aqui é fora do normal, não é um bicho, é um tipo de trabalho, de estudo que é utilizado para a realização de pesquisas, aprofundamento de pesquisas. E por que existem pesquisas, né? A pesquisa existe para sair aquela questão do senso comum. O que seria senso comum? A gente pode colocar como exemplo aqui, ó, o avó da gente falava, manga com leite faz mal. Ok, faz mal a que ponto? Até o conceito de senso comum, né? O que as pessoas, a questão comumente admitida pelos indivíduos, né? Experiências vivenciadas através de observações do mundo, ou seja, do cotidiano, senso comum. Para a pesquisa, a gente precisa entender esse universo. Manga com leite faz mal. Por quê? A que ponto? Quais indagações eu preciso utilizar? Para que a gente possa fazer isso, identifica um esboço aqui do que seria um artigo, né? Esse aqui é a base principal de um artigo. Com relação ao nosso estudo lá, manga com leite faz mal. Ok, eu preciso identificar um problema de pesquisa. A gente começa a estudar quando há um problema. Eu preciso entender algo. Né? O que acontece com essa relação? Então, o meu problema de pesquisa, manga com leite faz mal? Interrogação, eu quero saber disso. E um tópico do meu artigo, para que eu saiba se manga com leite faz mal ou não, são chamados de objetivos específicos. Os objetivos de um trabalho, de um artigo, eles vêm através do verbo do infinitivo. Ou seja, verbo, por exemplo, entender, analisar, verificar. Esses objetivos específicos é para entender esse problema de pesquisa. Manga com leite faz mal? A que ponto manga com leite faz mal? Então, eu quero entender quantas pessoas passaram mal com após consumir manga com leite. Eu vou fazer uma análise de quantidade, maior quantidade de manga, maior quantidade de leite para ver e vou fazer uma verificação se isso acontece ou não. Por isso que vem com verbos no infinitivo, entender, verificar, analisar, olhar. Então eu vou passar aqui para vocês algumas dicas desses métodos. E para que eu chegue nesse meu objetivo específico, né, para que eu consiga entender isso daqui, ó, alcançar, existe um negócio no artigo chamado de metodologia. No nosso caso, que nós vamos explicar mais à frente, nosso trabalho é um trabalho de pesquisa qualitativa. Nós não vamos estudar cálculos estatísticos, né? Seria pesquisa qualitativa. E o que eu posso fazer com uma pesquisa qualitativa conforme foi apresentado em sala de aula? Pesquisa qualitativa pode ser feita através de uma entrevista, de um grupo de pessoas, qual que é o meu universo de pesquisa, né, objeto de estudo, e posso fazer também através de um questionário. Questionário esse que a gente pode fazer através do Google Formulários, da plataforma Monkey, mandar isso via e-mail ou por WhatsApp. Hoje nós temos essa facilidade da tecnologia para estar fazendo isso, né? Então, no caso da entrevista, eu posso fazer entrevista com 5, 6, 7 pessoas entender isso, mas nesse caso que eu preciso ter uma amostra maior em relação à população, né? Então vamos aplicar um questionário para 300, 400 pessoas e entender se esse consumo de manga com leite levou a pessoa a passar mal e quantidade desse mesmo consumo. Então, basicamente, o artigo vai ver em cima destes conceitos. No nosso caso, nós vamos estudar sobre logística e RH. Né? Você precisa entender um problema de pesquisa, identificar o tema do seu trabalho, para que a gente possa fazer todo o esboço em cima disso daqui. A razão de ser de um artigo seria disso. Né? Objetivos específicos, como que eu faço para chegar a esses objetivos específicos, para saber os resultados desse objetivo específico, para que eu saiba esses resultados destes objetivos específicos, identificar, analisar, eu vou através da minha metodologia, seja uma entrevista, seja um questionário, para entender quais foram os resultados disso aqui, se é positivo ou negativo.
Em um artigo científico, mesmo que o resultado dê diferente da sua percepção, manga com leite faz mal. Aí você tem um senso comum, a avó da gente já falava, e quando você aplica a pesquisa de questionário, através desses resultados, que você verifica que isso não procede. Isso sim é uma pesquisa científica, por isso que existem artigos. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa questão do coronavírus, né, vamos pegar pesquisas aplicadas à área de ciência. Por que não saiu a vacina? Porque eles estão fazendo a pesquisa ainda. Isso vai levar a um artigo, a publicação de um artigo, porque eles vão pegar estudos anteriores que fizeram, referências do H1N1, estudar vírus, o que pode combater um vírus. Então, existe uma construção acadêmica, bibliográfica, de estudos passados, que eles podem embasar para depois realizarem os estudos e os testes dele. Entender como funciona o vírus no organismo humano, analisar como o coronavírus afeta, quais são as variáveis, verificar o índice de mortalidade. Então, eu consigo fazer várias variáveis e eu posso fazer, no caso deles, não seria esses 2 questionários, seria através de pesquisa aplicada, né? Só para a gente poder tentar contextualizar isso daí como exemplo. Então, um projeto, ele vai vir de introdução, o assunto, né, que você vai falar, abordar, em qual área, qual setor, o tema, a nossa justificativa, né, que eu vou falar um pouco mais sobre isso daí, o problema de pesquisa a gente já deu para entender, os objetivos a gente já conseguiu entender mais ou menos, mas eu vou explicar passo a passo. Revisão da literatura ou referencial teórico, nós vamos falar disso aqui também, e os procedimentos metodológicos, que a gente falou lá que seria, que nós vamos usar ou entrevista ou questionário, porque o nosso tipo de pesquisa é qualitativa, ok? Então vamos lá, introdução é a última parte do trabalho que será feita, porque na introdução ela tem um pouco de cada etapa do trabalho. Tem um pouco da justificativa, um pouco do que você escreveu no referencial dos autores, o seu desenvolvimento do trabalho e um pouquinho do seu resultado. Então a gente vai deixar isso aqui para descrever depois do trabalho praticamente que pronto. O assunto, qual que seria o nosso assunto? O assunto, para os alunos que vão trabalhar com logística, vai ser da área de logística e recursos humanos, assunto que relacionam a parte de recursos humanos. O tema. Como escolher um tema de trabalho? Né? A gente vai falar um passo, um exemplo prático aqui. Eu preciso entender, né, a questão de se é temporal, regional, de gênero, econômica, sustentável, de mercado, qualquer coisa relacionado ao nosso assunto, seja logística ou seja recursos humanos. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder tentar identificar o tema e o problema nosso de pesquisa. E um exemplo prático para a gente poder entender, vamos um exemplo aqui, ó. Quando dizemos que pretendemos estudar a gravidez, às vezes o aluno fala assim, professor, eu quero estudar logística reversa. Eu falei, ok, beleza. Logística reversa em quê? Então, a gente precisa fazer, eu vou passar logo à frente, um afunilamento de pesquisa. Eu tenho aqui o tema master do meu trabalho, que seria gravidez, e eu tenho que entender aqui, fazer um afunilamento da minha pesquisa para ser mais focada. Então, eu quero estudar a gravidez. O aluno escolheu gravidez. Gravidez o quê? Ela parte da mulher, né? Mulheres grávidas, então. Mas em que mais eu preciso melhorar? Eu quero entender isso daqui. Ok. O meu interesse é a questão das adolescentes grávidas. Eu já selecionei mais o meu trabalho, né? Eu estou colocando uma variável no meu trabalho, é gravidez de adolescentes, né? Então, eu estou entendendo essa variável aqui. Depois, eu preciso aprofundar mais o meu tema de pesquisa para conseguir realizar o meu problema de pesquisa. Então, vamos lá. Se afirmarmos que desejamos saber se as adolescentes grávidas possuem informações sobre os métodos contraceptivos, aí eu aponto outra variável, né? Entender se elas possuem informações sobre os métodos contraceptivos, né? Ou seja, anticoncepcionais, preservativos, etc., que fazem com que essa gravidez não aconteça. Então, a informação e métodos contraceptivos. Então, eu coloquei outra variável aqui, ó. Informações das adolescentes é uma variável, e as informações sobre esses métodos aqui seria outra variável. Então, eu estou entendendo o meu tema de pesquisa, né? Então, eu poderia colocar a falta de informação do método contraceptivos das adolescentes, né?
em relação a isso, aumento no índice de gravidez, então eu já consegui segmentar mais a minha pesquisa. Então, nós temos lá relacionar as duas variáveis, a gravidez na adolescência e o nível de informação que as adolescentes têm em relação a isso. Então, nós temos lá um afunilamento de pesquisa, né, só como ilustração de exemplo aqui. Primeiro, gravidez em adolescente, depois, relacionando uma variável que é a falta de informação, a questão da prevenção. Isso aqui, essas variáveis, eu vou trabalhar nos meus objetivos específicos. Entender o aumento da gravidez dos adolescentes ou das adolescentes no Brasil ou no estado, eu vou segmentar em Betim, qualquer coisa. Entender se essa falta de informação tem uma relação positiva do aumento do índice de gravidez ou se a informação não tem nada a ver com isso. Então, a minha pesquisa, o meu universo de pesquisa seria esse, para esse entendimento. Então, vamos lá, formulando um problema de pesquisa para a gente entender com outras questões, né? Uma pergunta, seja ela. Exemplo de uma pesquisa sobre divórcio, mais uma vez um tema, eu quero falar sobre o divórcio, pessoal do direito, ok? Divórcio. Se alguém disser que vai pesquisar sobre o problema do divórcio, né? Vai estar pouco dizendo isso, né? Então, eu preciso entender mais, eu preciso questionar mais, né? Então, seria que fatores provocam o divórcio? Aí eu já consigo pegar variáveis, fatores. Quais são os fatores? Aqui existem várias variáveis que relacionam ao divórcio. Brigas, dívida e outras coisas mais. Ou quais características da pessoa que se divorcia, que eu tenho outro universo de variável. Eu estou entendendo essas características dessas pessoas que se divorciam. Às vezes eu posso montar grupos. O índice de divórcio está relacionado a características de pessoas que são mais estressadas. Exemplo, aí quando você aplica a pesquisa, que você descobre isso. Né? E o problema, ele precisa ser muito claro, pessoal. Precisa ser claro, você precisa entender. E o problema tem que estar como interrogação no seu trabalho, né? Vamos pensar aqui, se você falar assim, como funciona a mente para entender? Interrogação, não, pô, como funciona a mente é muito aberto isso. Lembra do nosso afunilamento. O que acontece no Sol? Poxa, vamos afunilar mais isso. O que determina a natureza humana? Então, esses problemas não vão poder ser propostos, né? Ele não tem uma referência aprofundada, né? Então, você precisa reformular essa pergunta para que você consiga dar continuidade no seu trabalho. Como funciona a mente humana, por exemplo? Então, aqui eu consigo várias variáveis para esse entendimento. Que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização? Então, mente, memorização, tá? Como funciona a mente, não. Então, isso daqui eu consigo melhorar o meu problema de pesquisa e fica muito mais claro. É perceptível isso, né, pessoal? Então, problema de pesquisa, você pode fazer umas perguntas que se iniciam como, o que, quando, onde, para quê, por quê, qual. Então, a gente precisa formular isso para criar a nossa pergunta, tema, né, ou o nosso problema de pesquisa. Dentro disso, nós temos a justificativa no trabalho. Né? Na hora que a gente entendemos o tema, problema de pesquisa, eu preciso justificar. Né? Eu preciso provar por que eu quero falar daquele problema de pesquisa, por que eu quero falar daquele tema, por que isso é importante, né, no projeto de pesquisa. Consiste na capacidade de convencer o leitor da importância do projeto de pesquisa ou convencer o professor por que aquele tema é importante. Às vezes eu falo com os alunos o seguinte, pessoal, não escolhe um tema muito simples demais, não, porque ele não dá nenhum entendimento, uma vontade de se fazer um trabalho. Então, você precisa ter um tema, assim, mediano, para que você tenha uns obstáculos, para que você crie expectativa de entendimento. A capacidade de argumentar sobre a relevância proposta. Então, eu vou colocar isso na minha justificativa. Se a gente pode pegar, assim, que o marketing do trabalho, né, a ser feito sobre esse problema na questão da justificativa, né? Digamos que o nosso tema seja o peixe, né? O tema do trabalho é muito importante também, porque às vezes é o que faz com que o leitor, poxa, eu olhei o título, o tema do trabalho é sobre o coronavírus daqui a 50 anos. Pô, isso aí é interessante, eu vou lá estudar isso. Aí eu quero entender, vou lá na justificativa do trabalho, né?
Um é o peixe, o outro é a capacidade de vender o peixe, é justificar mesmo por que aquele tema é importante, por que essa pesquisa sua é importante. Descrever isso na justificativa. Como que a gente pode fazer isso, né? Você começa com aspectos sociais, econômicos, né, culturais, políticos, étnicos e outras coisas para expressar a sua relevância. Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica. Poucos trabalhos falam sobre a questão da logística reversa aplicada na troca de devoluções. Poucos trabalhos falam sobre a gestão feminina em pequenas empresas. Então, eu preciso mostrar isso. Mas por quê? Poucos por quê? Em pesquisa realizada em bases ou em estudos propostos anteriores. Então, a gente precisa justificar esse trabalho, né? Então, você vai apontar os aspectos positivos que tem no seu trabalho, né? Você pode colocar citações de autores também na sua justificativa, a contribuição do trabalho para o tema, para as pessoas que lerem esse trabalho, né? Sem aprofundar muito, é só como se fosse um resumo aplicado na justificativa, né? Então, eu preciso entender isso, essas consequências negativas ou positivas, esclarecer todo o ponto em forma descritiva e em sua justificativa. Quanto aos objetivos, conforme nós falamos. Para que serve o objetivo em um trabalho? Né? O objetivo é para poder tentar descobrir o nosso problema de pesquisa. O objetivo, tanto geral quanto os específicos, eles são no verbo do infinitivo, conforme mencionado. Apresentar, verificar, descrever. Eu preciso fazer isso antes do que eu coloco à frente dos nossos objetivos, né? Eu vou passar isso aqui só para a gente poder entender. Ou a gente chama, eu gosto muito de chamar de verbo de ação, né? Verbo definitivo, verbo de ação. Exemplo que nós temos aqui, ó, contribuir, analisar, descrever, investigar, comparar. De acordo com o seu estudo, você vai pegar um verbo que aloque melhor para a sua pesquisa. Deixo aqui para vocês umas opções aqui de vários verbos, né, para procedimentos objetivos específicos e gerais, né, conceituais, adquirir, conhecer, dominar, focalizar, produzir, falar, se for algo relacionado a uma questão mais descritiva. Aí nós temos aí nos específicos, analisar, muito utilizado, não tem problema repetir. Professor, posso repetir 3 vezes analisar? Não tem problema, não. Pode. Escrever ou descrever qualquer coisa, definir, concluir, criticar. Então, existem vários verbos aqui que a gente pode utilizar no nosso trabalho de pesquisa, né? Com relação ao referencial teórico, revisão da literatura. Você tem uma noção de um tema, já tem um tema de pesquisa e você precisa passar isso para o leitor, para o professor, né? Então, você tem que fazer uma revisão da literatura. O que seria isso? É horas de leitura. Nós tivemos aí um artigo base para fazer uma leitura de entendimento do que seria artigo. Então, para vocês já irem se adaptando com o modelo de artigo, o que tem, qual que é a estrutura de um artigo, introdução, né, o que eles colocaram na introdução, como que descreve um referencial teórico, no desenvolvimento do trabalho, nos resultados, nas conclusões, nas considerações finais. Então, eu preciso fazer leituras de artigos para que eu consiga escrever o meu artigo. Eu não vou fazer o artigo do meu senso como eu acho que é assim que funciona. Não é eu acho. Conforme estudos anteriores, essa é a percepção que eu quero ter. Então, por isso que é importante essa revisão de literatura do seu trabalho. Eu estou fazendo uma revisão literária mesmo, né, pesquisando artigos. Eu vou mostrar algumas bases para a gente pesquisar aqui. A gente vai pesquisar na base SPEL, que eu sempre falo com vocês, no Google Acadêmico, para entender esses artigos, né? Sobre o assunto em específico que você quer falar. Se é sobre logística reversa, vou pesquisar um monte de coisa sobre logística reversa. Onde que se aplica logística reversa verde, logística reversa de trocas e devoluções. Se eu vou falar sobre liderança, quais são os tipos de liderança, onde se aplica liderança, como que as empresas trabalham entre líder e liderado. Então, tem vários fatores. Eu preciso ler vários artigos, vários estudos, para que eu consiga desenvolver o meu referencial teórico, né? Então, a gente passa no conceito de discussão teórica. Eu estou entendendo, então, eu já tenho um conhecimento fixado daquele tema que eu quero falar. Eu fiz uma leitura para aquilo, né? Não adianta a gente querer argumentar sobre algo que nós não conhecemos. Eu falo isso com os alunos. Às vezes eles têm dificuldade de falar, se for para você falar do Cruzeiro ou do Atlético, você fala? Fala, professor. Pessoal, as meninas, se for para falar de moda, você fala? Falo. Então, fala bem porque você conhece. Quando você não conhece, você tem que realizar leitura, tem que estudar. Esse é o papel do pesquisador, né? Estudar
sobre o tema para tentar aplicá-lo na sua pesquisa. Aí a gente entra no nosso referencial teórico. O que seria esse referencial teórico, né? É a extração que você faz de conceitos que você descobriu na sua pesquisa de revisão de literatura, para construir o meu referencial teórico. É o modelo de pensamento, é a maneira de lidar com esses dados que foram encontrados. Vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui, né? E depois do referencial teórico, né, que é a sequência do nosso trabalho, a gente entra nos procedimentos metodológicos. Quais são os procedimentos metodológicos e para que eles servem? Eles servem para a gente voltar lá no nosso modelinho, que eu falei logo no início, que seria essa questão. Metodologia, ela serve para levar respostas aos meus objetivos específicos. Eu utilizo a metodologia, eu quero entender. Para entender esse universo, eu fiz entrevista com 5 gestores, entender como funciona o processo de liderança na empresa. Para entender isso, eu fiz entrevista gravada com 5 pessoas na organização. Dentro do que eles me falaram na entrevista, eu consegui entender como funciona a liderança naquela organização. Se eu vou fazer uma análise, eu vou analisar, vou fazer sobre logística, por exemplo, analisar como funciona o processo de estocagem daquela organização específica que nós vamos estudar. Então, a metodologia, ela serve para dar respostas aos objetivos específicos do nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Com relação aos verbos definitivos, falamos sobre isso. Procedimentos metodológicos, né? Vou passar aqui que a gente precisa entender que o nosso procedimento metodológico vai ser de forma assim ímpar para todos, seria estudo de casos ou casos aplicados. Seja esse caso aplicado em uma organização ou aplicados em grupos de indivíduos. O professor vai fazer uma pesquisa sobre a distração do aluno, então vou aplicar a pesquisa no universo de uma faculdade, uma instituição de ensino, ou seja, com grupos de pessoas ou instituições, empresas. Então, todos os nossos trabalhos vão ser estudo de casos, um dos procedimentos metodológicos. Depois, nós vamos realizar isso através de pesquisas. Essas pesquisas são do termo qualitativa e quantitativa. A quantitativa nós não vamos usar, tá ok? Que foi combinado, todos os nossos trabalhos vão ser qualitativos. E para que eu faça uma pesquisa qualitativa, eu tenho 2 formas, conforme nós falamos lá. Entrevista, nós temos 2 tipos de entrevista, a estruturada e a semi-estruturada, ou toda aberta. Eu não aconselho isso, eu aconselho fazer a semi-estruturada. O que seria isso? Você vai colocar pontos a se falar como se fosse uma ata de reunião, ponto 1, pergunta 2, para você ter um norte do que eu chegar lá, e aí, vamos fazer uma entrevista aqui, como é que funciona? Você fica sem norteamento para realizar essa entrevista. O questionário, da mesma forma, nós vamos trabalhar com questionários estruturados, ou seja, questionários fechados, como se fosse nossa prova, para a pessoa marcar. E a gente vai falar de ponderações da escala Likert, conforme eu já expliquei, depois vou fazer um top só sobre isso, né? A escala do tipo Likert, né? O que seria isso? Aquela ponderação onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente. Uma ponderação ímpar de 1 a 5, para a gente ter um neutro. Por que a gente utiliza essa escala Likert que eu falei com vocês? Porque sim e não é resposta. Você gosta de estudar na faculdade de Pitágoras? Sim. Não. Agora, com relação à sua satisfação de 1 a 5 com a aula do professor Hélio, onde 1 é odeio a aula do professor Hélio e 5 ama a aula do professor Hélio. Eu não gosto tanto, então eu vou dar assim 2. Eu gosto mais ou menos, vou dar 3. Então, você consegue ter uma ponderação, né, disso. Se a gente fosse perguntar sobre o clima, com relação ao clima de sala de aula, o clima que eu falo é de calor ou frio. Você gosta sim ou não? Sim ou não é resposta. Porque tem gente que sente frio, tem gente que não sente. Então, de 1 a 5, você acha que está bom ou está ruim? Eu, como sou muito calorento, se tiver lá com temperatura de 25 graus, eu vou achar que está ruim. Então, eu preciso fazer essa análise, depois junta todas essas respostas, e a gente faz uma análise em cima de todas as respostas. A própria plataforma do Google Formulários, ela vai dar os dados para a gente, depois a gente só vai fazer a interpretação e descrever no nosso trabalho.
Então, a gente precisa fazer isso, a coleta de dados, às vezes entrevista, a gente pode fazer uma entrevista gravada também, para tentar melhorar isso daí. Tá? Eu trouxe uma dica para vocês aqui sobre construção do referencial teórico e a gente colocar citação. Muitos trabalhos eu vejo problema de citações, e quando a gente não referencia o autor, isso é considerado plágio, e plágio é crime e leva a zerar o trabalho. O Zotero é uma ferramenta para facilitar que a gente coloca citações. É bem simples, você vai entrar no Google, escrever lá zotero.org, fazer o download, é gratuito, para a gente colocar as nossas citações. Vou colocar um exemplo prático desse, só para a gente poder tentar entender o que seria o Zotero aqui. Esse é o programa, vou abrir ele aqui, já está até aberto. Tá, e eu tenho um artigo aqui. Digamos que você está fazendo a pesquisa e está lendo sobre esse artigo. Muitos alunos não sabem fazer referência, então ele vai fazer referência para a gente. Tem aluno que vem aqui, ó, pega outros trabalhos, né, fala que leu, ou ele chega aqui, ó, para esse autor 97, os atributos de valor, desempenho, ele vai aqui, copia isso daqui ao pé da letra e coloca no trabalho dele, né? Ele vai copiar e vai colocar no trabalho dele. Então, a gente tem que fazer a formatação justificada, que está aqui, que eu falo para vocês. Não é para pegar trabalho assim, você vai formatar o seu trabalho de acordo com que perde as normas da BNT, que a gente colocou já no portal, espaçamento 1,5, que é o padrão que a gente utiliza, Times New Home 12. Vamos colocar, a gente já formatou, copiei de um outro trabalho e coloquei. Está citado o autor aqui, né? Parte do princípio que você lê o original. Isso não é o modelo certo de fazer, mas tem gente que faz assim. Ele copia aqui, cola e fala que pegou não sei aonde. Então, eu tenho que ter essa referência. Lá, eu vou ter, lá no meu trabalho, eu vou ter um tópico de referência. O referencial. Referências bibliográficas, referencial, qualquer coisa, vou pular referência. A gente utiliza mais referências. Vou colocar lá minhas referências e eu preciso ter tudo que está escrito no meu trabalho citado, eu preciso que esteja na minha referência, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele já está citado, você vai lá na referência do autor, né, do trabalho que foi realizado, você vai lá nas referências dele, localiza, aqui está em formatação ABNT, tá? E vai pegar, como se você tivesse lido o original, porque eu tenho que citar isso. Vou pegar isso aqui e vou colocar lá na minha referência do trabalho, porque se não fizer isso é plágio. Significa que eu li o texto original conforme esse autor, ele falou isso aqui, eu estou citando o nome dele. Então, não foi eu que falei, foi esse autor que falou, e eu estou citando ele no meu trabalho, para que não torne-se plágio. Ok, beleza. Aí tem, às vezes, o aluno pega, porque o que a gente desenvolve, referencial teórico, são citações. O que eu quero que vocês escrevam depois é o desenvolvimento do trabalho. No dia tal foi feita a pesquisa na empresa X e os resultados foram esses. Eu vou descrever a historinha do meu trabalho e lá nos meus resultados eu vou colocar, de acordo com a pesquisa, quais são os resultados traçados disso. De acordo com o meu objetivo específico 1, analisar o nível de satisfação do cliente na organização X. Então, de acordo com o questionário aplicado, o cliente 30% está totalmente satisfeito, e eu faço essas variáveis aí. E isso a gente pode pegar no desenvolvimento do trabalho. Aqui eu estou com um trabalho desse autor, né? Na parte do desenvolvimento do trabalho, ele coloca escritas dele. Isso aqui, ó, o construto do modelo final de especificado, reputação, isso aqui ele escreveu. Então, se eu pegar algo disso aqui, eu vou ler aleatoriamente, depois que você fez a leitura, que você acha que isso aqui que ele falou é relevante, ó, a exclusão dos construtos de qualidade e truque de preço, comprometimento, etc., são mais parciminosos. Então, eu copio isso daqui, digamos que eu copiei, eu preciso citar, né? Segundo o autor. Aí o cara não sabe citar, ele coloca aqui. Mas nós vamos fazer quem é esse fulano através do Zotero, como que a gente utiliza. Então, você vai lá no Zotero e vai jogar o artigo lá. Né? Se eu pegar na minha biblioteca, que eu vou pôr aqui nova coleção, vou colocar projeto integrado.
Projeto integrado, dou OK. Eu criei uma nova pasta de projeto integrado. Todos os artigos do meu projeto eu vou jogar aqui, tá? Então, nós vamos pegar esse artigo que está na área de trabalho e vamos jogar ele lá no nosso Zotero. Então, a gente joga o artigo lá, ele vai criar todas as referências desse artigo ou citações do artigo para que eu possa colocar no meu trabalho mais facilmente. Então, o artigo está aqui. Eu preciso colocar ele lá no meu trabalho. Se eu clicar aqui, ele vai abrir lá o artigo normal, mesma coisa. Então, eu clico aqui no botão direito e vou lá, criar bibliografia a partir do item selecionado. Eu vou colocar o modelo, Associação Brasileira de Normotécnica, ABNT, por exemplo, que eu vou colocar. Ou a gente pode colocar a APA. Aí eu vou colocar aqui no caso a ABNT. Eu quero citação ou bibliografia. Eu vou pegar a primeira citação, copiar para a área de transferência e dou um OK. Eu vou lá no meu Word, segundo fulano aqui, ó, e dou um Ctrl V. Ele vai fazer a citação para mim já bonitinha, sem que eu tenha problema. Vou só formatar aqui, conforme a norma. Parágrafo 1,5. Então, são os autores Souza e Silva e Lopes, 2017, que são os autores deste trabalho aqui, bonitinho. Tá vendo? Conforme a norma, tá? Todos os autores estão aqui. É muito mais fácil da gente colocar lá na hora de escrever o nosso trabalho. Então, um erro aqui. Escrever o nosso trabalho a gente coloca. Ah, professor, como é que eu faço para colocar lá a referência? Mesma hora que eu coloco aqui, eu vou colocar na referência também. O que eu faço com o trabalho? Vou lá no Zotero, clico com o botão direito, criar bibliografia, aí eu ponho na bibliografia, está na área de transferência já, OK. Vou lá na minha bibliografia e dou um Ctrl V, já está citado conforme norma BNT e tudo mais. Então fica muito mais prático desenvolver o trabalho. O que eu quero que vocês façam? O nosso trabalho, que já foi apresentado, que não deu tempo de ser apresentado, o tema, vocês vão escolher um tema e já começar a pesquisa. Ah, professor, eu quero esse tema, nessa área, eu já estou estudando, já li 15 artigos, cada um do grupo leu 7, cada um do grupo deu 5, depois faz uma discussão, faz a mesma modalidade que nós estamos fazendo aqui para ter o nosso encontro, e vão escrevendo o trabalho. Eu preciso construir. O que eu tenho que ter no meu referencial teórico? O referencial teórico é o embasamento do seu trabalho. Se você vai falar sobre logística de serviços, então eu vou pôr um tópico no meu referencial de serviços logísticos. Então, eu vou falar quais foram os autores que falaram sobre serviços logísticos e eu quero saber se o serviço logístico influencia na qualificação ou satisfação do consumidor. Então, eu vou pôr um tópico de satisfação do consumidor. Então, eu vou colocando tópicos e fazendo referência desses autores em cada tópico aqui, para descrever a ideia do meu trabalho, dos meus objetivos ou do problema de pesquisa. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do nosso artigo lá. Eu peguei um artigo aleatório. Tem um resumo, depois a gente vai falar sobre isso. O que foi feito, palavras-chave. A própria introdução também tem referências, tá? A gente pode contextualizar no final, que a gente vai fazer a nossa introdução. Então, referencial teórico. O que é o trabalho? Vamos lá no tema do trabalho. Proposição de modelo para mensuração do valor percebido no ambiente logístico B2B, business to business, empresa para empresa. Então, eu quero saber se esse modelo é aplicado. Então, o que eu preciso entender? O que é valor percebido para o cliente, né, no referencial teórico, ele colocou aqui, igual nós aprendemos a fazer ele agora, citações, não é ele que escreveu, ele pegou vários autores, ele fez vários estudos para tentar descrever isso daqui. As escalas de mensuração do valor percebido, então, ele vai mensurando e colocando quem foi que utilizou esses trabalhos aí. Vamos pegar um outro artigo aqui, mais simples. Um artigo projeto integrado. Vou pegar um de RH aqui.
Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Empregabilidade e empresabilidade. Então, o tema do artigo é empregabilidade e empresabilidade, nova gestão de recursos humanos, um estudo junto a uma organização dos profissionais de Minas Gerais. Então, a apresentação, vamos lá no que eles colocaram lá. Ele fez todo um levantamento conceitual do que seria, né? Ele não pôs tantos tópicos, quais empresas eles pesquisaram, foi um trabalho mais específico, quem entrevistar, que já parte do desenvolvimento do trabalho. Vou pegar um outro aqui que tem uma interação melhor. Esse é um outro modelo de artigo, né? Introdução também. Aí nós temos lá, o que ele precisa falar? Ele vai falar de sociedade, redes sociais e gestão de pessoas. Então, ele conceituou a sociedade digital, e falou isso para estudar, entender o embasamento do trabalho, que é sobre a interferência das redes sociais no trabalho, no cotidiano para a gestão de pessoas, um estudo de caso múltiplo em indústria de plásticos de Farroupilha. Então, dentro disso, eu preciso... Quais são os construtos principais do trabalho? Nós estamos aqui, sociedades, redes sociais e gestão de pessoas. Então, ele conceituou no trabalho dele esses 3 construtos que ele vai trabalhar, e a tecnologia e o ambiente organizacional, descrevendo com autores. Isso é criar referencial teórico. Mas como que eu consigo criar um referencial teórico, professor? Fazendo leituras. Eu preciso ler para entender. Gestão de pessoas na rede social, e depois, referencial teórico, vem desenvolvimento, os aspectos metodológicos, como que ele fez isso, se ele fez entrevista. Na metodologia, nós vamos colocar com citações também. Ó. Pesquisa constitui um estudo de caso, que, segundo Gil, 2002, busca um amplo detalhamento do conhecimento em poucos objetos. Então, eu preciso citar também o que foi feito. Se a pesquisa caracteriza como descritiva, né? Gil também fala de pesquisa descritiva, na minha metodologia. Aí foi feita entrevista. Flick fala a questão da entrevista é um dos métodos predominantes na pesquisa qualitativa. Então, eu estou mostrando qual foi o meu procedimento metodológico de acordo com citações dos autores também. Né? Passo a passo isso daí. Análise dos resultados. Aqui entra o que o cara fez na pesquisa. Se eu pegar alguma coisa aqui relacionada aqui, que ele escreveu aqui, ó, outro ponto, houve concordância, e copiar isso daqui, eu estou pegando, ele até confirmou com outro autor, mostrando que realmente bateu com o que ele teve de resultado de pesquisa, né? Destaque-se também pelas entrevistas que os benefícios de redes sociais no ambiente de trabalho, se eu pegar algo relacionado a isso daqui, copiar e colar lá no meu trabalho, quem foi que falou isso? Eu tenho que ir lá, pegar esse artigo e colocar num dos Zotero lá, para que a gente pegue as informações dele. Né? Que fica muito mais fácil descrevê-lo. Aqui, artigo 3, então vamos pegar lá e colocar dele referência, criar bibliografia, vamos pegar a citação dele primeiro, ok? Aí colocar, eu posso colocar aqui no início do texto, ou então eu coloco no final e faço somente isso daqui. Aqui está citado o autor, então não estou plagiando, estou citando o que foi ele que falou. Aí eu tenho que ir lá na minha referência mais uma vez e referenciar o trabalho também. Eu não quero pegar trabalhos que não estejam referenciados, eu vou rodar no sistema e vai ter tudo lá. Então, eu quero a bibliografia agora, dou um ok, vou lá e vou colocar citado no meu trabalho, já na norma, tudo bonitinho, e quando que foi feito. É muito mais prático de se citar do que se sair copiando lá, tentar burlar tudo, depois só vem em formato o seu trabalho aqui. Ok, pessoal? Dá para entender? Então, o que eu quero que vocês façam? É tudo que a gente falou aqui hoje, vocês vão tentar identificar no processo, né, na pesquisa de vocês, todo esse conceito aí, o problema de pesquisa, quais objetivos eu vou usar para chegar a esse problema de pesquisa e qual que é a metodologia que eu tenho para ser aplicada nisso daí. Entrevista, questionário, questão do nosso tema lá, que eu coloquei como exemplo para vocês, que é um assunto a pensar, eu quero falar sobre competitividade organizacional, mas competitividade organizacional em quê? Em que conceito? Então, eu preciso afunilar a minha pesquisa, né, para que eu tenha um entendimento melhor
da minha pesquisa. Então, esse é o trabalho de vocês agora, determinar o tema de pesquisa, o que vocês vão estudar, e já começar a escrever o referencial teórico, já começar a fazer essa elaboração, levantamento aqui da revisão da literatura, né, em quais bases nós vamos pesquisar isso. Então, vamos colocar bases aqui para vocês, para que vocês consigam pesquisar, né? Então, uma pesquisa, a gente vai fazer pesquisa no Google Acadêmico, ou nós vamos fazer pesquisa na base SPEL. Vamos pôr na SPEL aqui, base SPEL, né, que vão ter artigos renomeados. Vou fazer buscas aqui, eu posso fazer uma busca avançada. Vamos fazer uma busca simples. Governança corporativa, por exemplo. Vou colocar aqui governança corporativa. Podemos pegar artigos mais antigos, sim, quando eles são artigos tops, clássicos, mas a gente pega referências mais novas. Então, vamos pôr aqui 2015 a 2020 e vou fazer um filtro da minha pesquisa, tá? Para entender aí quais são os trabalhos mais recentes que estão falando disso, porque eu não vou pôr a referência de 1770 no meu trabalho que está falando sobre tecnologia, né? Então, aqui nós temos artigos recentes, artigo aqui, inclusive, esse é bem fresquinho, aqui, ó, de 2020, influência da governança corporativa na mitigação de relatórios financeiros, né? Então, fraudulentos, eu vou ter que entender isso, governança corporativa, eu vou entrar aqui, eu faço download aqui, tá? É grátis, todos esses artigos, eu posso clicar, ler o resumo desse artigo, que o resumo também é um cheiro do bife do seu artigo, para entender se aquilo é importante ou não para minha leitura. Eu estou fazendo a minha revisão da literatura, estou selecionando os trabalhos que eu quero estudar, aqui, eu leio o resumo, tá vendo? Esse aqui não tem nada a ver com o que eu quero falar, então eu descarto ele e vou fazer uma nova busca. Esse aqui tem a ver. Então, foram filtrados nesse tema 367 artigos sobre governança corporativa. Então, aqui eu posso colocar vários. Por exemplo, logística reversa. Eu vou fazer uma construção aqui do que tem nos últimos anos falando sobre logística reversa, que o pessoal gosta de falar. Eu tenho lá logística reversa no varejo, um artigo de 2019, né, para entender isso. Papel da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, tem várias situações aqui. Agora, vamos lá fazer uma busca avançada, né? Eu quero entender liderança. Quero falar de liderança, mas eu quero falar liderança feminina. Isso que eu quero entender. Eu posso pesquisar aqui por resumo, palavra-chave, qualquer coisa, um pouco como palavra-chave. No título, às vezes, pode não aparecer. Liderança feminina, que eu quero falar, eu vou entender essas duas variáveis aí que nós temos. Nenhum trabalho foi encontrado sobre isso. Isso também pode estar na minha justificativa. Poucos trabalhos ou nenhum trabalho está falando sobre liderança feminina. Então, é o que eu quero estudar, né? Então, a gente vai colocar lá, vamos colocar direto aqui, do tópico do trabalho. Então, eu consigo fazer várias buscas aqui, selecione um campo. Colocando em campo aberto liderança feminina, foram encontrados vários estudos, 9 estudos, né? Mulheres no comando. Então, eu consigo filtrar aqui os trabalhos de acordo com o tema que eu quero, né? A gente pode colocar, deixa vago que o próprio sistema vai buscar, não coloco nada e põe um campo único aqui, por exemplo. Outra base é o Google Acadêmico. Você vai colocar lá Google Acadêmico, vai entrar no Google Acadêmico. A mesma coisa você vai fazer lá, mesmo filtro, vai verificar, posso pesquisar o tipo de idioma. Liderança feminina, vamos pesquisar o mesmo tema. Eu vou colocar aqui os mais novos, né? Vamos pegar aqui específico de 2015 a 2020. E vou fazer uma pesquisa. Aqui estão os trabalhos, artigos que estão relacionados a esse tema. Eu vou fazer o filtro, conforme a gente vai fazer a nossa pesquisa lá para entender. Selecionar. Ó, eu selecionei aqui 20 artigos que têm relação com o que a gente quer falar no nosso trabalho. Divide entre os entregantes do grupo, cada um lê 3, 4 trabalhos, depois faz uma reunião, né, mostra o que é relevante e começa a descrever o trabalho. Não vai fazer um trabalho coxa de retalho. Ó, eu faço desse tema, eu faço desse, eu faço desse. Beleza, uma vez que fez isso, todos devem ter ciência do trabalho todo e leitura do trabalho.
senão a gente não consegue realizar um bom trabalho. Então, nós temos aqui, né, que eu clico, vocês já conhecem, eu próprio acessar direto, que acessa um PDF direto do trabalho. Eu vou fazer a leitura do resumo, primeiramente, para ver se esse trabalho é interessante e ele pode ser colocado no meu, né? O nosso modelo de desenvolvimento de trabalho já está no portal. De qualquer forma, eu vou colocar novamente lá, tá? Descrição passo a passo, apresentação do artigo, acho que eu já até coloquei. E eu quero pegar o nosso exemplo aqui de modelo. Cronograma. Nosso modelo de artigo 2020, eu coloquei lá. O que você vai fazer aqui, pessoal? O que o aluno vai fazer? Já está aqui tudo bonitinho. Vão colocar os nomezinhos aqui, né? Eu não vou mexer em mais nada, vou colocar o nome onde está. O título, a introdução, tá tudo bonitinho aqui. O que o aluno deve fazer, tá? Introdução, a introdução deve apresentar em termos, então tá tudo aqui passo a passo, os objetivos específicos, conforme eu falei, mensurar, identificar, classificar, pode colocar com tópicos. Metodologia, o que a gente vai fazer, revisão bibliográfica, eu acabei de explicar para vocês o que é para fazer, então tá tudo aqui bonitinho. Você vai fazer em cima deste formato, desenvolvimento, né, depois que aplicarem a pesquisa, como que faz a formatação. Então, tem aqui considerações finais, 6 e descrever. Tá no portal, de qualquer forma, eu vou colocar novamente para vocês, aí para que vocês tenham acesso a essa pesquisa, tá? Então, a aula de hoje é isso que eu queria deixar para vocês, e bons estudos para todo mundo. A gente está aqui, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Para somar com vocês. Às vezes eu cobro muito, não, porque são às vezes alunos falam, ou ele é chato, ou ele é isso, ou ele é aquilo, mas lá no final vocês vão me agradecer. Procurem conversar com os meninos que já estão no quarto período, nos períodos mais avançados, se isso trouxe ou não benefício para eles, né? Eu costumo falar em sala de aula que o conhecimento ele é pela dor ou pelo amor, né? E 90% vai pela dor. Professor cobrando, professor xingando, tirando ponto, sendo terrorista, aí o cara faz o trabalho na preocupação e acaba que aprende alguma coisa e depois isso fica de lição, né? Conforme eu até mostrei para vocês o trabalho dos meninos que já conseguiu ser publicado, isso é muito importante para vocês. Tá? No mais, eu quero deixar isso daí para todo mundo entender, né, o que foi esse nosso trabalho aí, tudo. E muito obrigado mais uma vez aí a todos vocês.